Salve galera, eu sou o Vini Lanças, esse é um canal onde a gente fala sobre o antiproibicionismo. Acontece que na luta pela legalização da maconha, muita gente me pergunta se a marcha da maconha ela faz atos de desobediência civil. Como essa é uma pergunta muito recorrente, eu vou tentar responder ela com uma série de vídeos onde eu vou trabalhar o que é desobediência civil afinal. É importante ficar atento nessa hora porque é minha área de formação, então eu não quero cometer nenhuma gafe. Eu vou apresentar para vocês então um mapa do conceito de desobediência civil na teoria política contemporânea. Eu vou seguir o modelo apresentado por Habermas e seus comentadores, então eu vou dividir o pensamento da teoria política em pelo menos 3 vertentes: uma liberal, uma republicana e uma deliberativista. Bom, todas elas praticamente partem de um conceito mais ou menos consensual de desobediência civil, que vem da obra do Bedeau, onde ele define que a desobediência civil é uma manifestação política não violenta, pacífica, ou seja, ela não pode... Aí o que é violência, o que não é, está aberto para discussão, mas via de regra ela não pode cometer atos violentos. Pública, coletivamente realizada e politicamente motivada. A partir desse conceito base, você já tem ali uma separação entre a desobediência civil, quando o termo surge, cunhado pelo Thoreau no século XIX, e também um pouco mais lapidada do que as motivações religiosas que aparecem no Luther King e um pouco antes no Gandhi. Ainda assim, você tem debate dentro da perspectiva contemporânea. Em geral, separando dessa forma, eu fiz até uma... Não sei se vai estar espelhado aí para vocês como é que vai ficar. Uma coisa eu boto um quadrinho depois, as referências também vão ficar todas aqui embaixo, fiquem tranquilos. Enfim, para o pensamento liberal, aí pensando as obras principalmente do John Rawls e do Ronald Dworkin, o ato de desobediência civil é um direito. Eles vão entender que o Estado, ele, dentro do regime democrático, ele é gerido por políticos eleitos por uma maioria, e a partir dessa maioria que você vai legislar. E às vezes a lei pode ferir direitos fundamentais de minorias dentro desse território, como era o caso das leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos. Então nesse caso a desobediência civil é um dever do cidadão, onde ele está apelando para o princípio que está acima da lei colocada. Então se a lei fere o princípio, ela é uma lei que pode dignamente ser questionada. Basicamente esse é o pensamento liberal. Você tem um pensamento um pouco diferente, que é o republicano. Muita gente vai através da obra da Hannah Arendt, comentada pelo Celso Laffer, mas é possível vir por um outro caminho, que é o do Michael Walzer, onde o Michael Walzer vai oferecer para a gente o pensamento de que, às vezes, o Estado-nação não é a comunidade que reivindica o vínculo mais importante para o cidadão. Por exemplo, às vezes os vínculos da pessoa com a cidade natal, com a vila onde ele nasceu, com a família, com a congregação religiosa é maior do que o vínculo com o Estado-nação abstrato. Aqui no Brasil é bem fácil imaginar isso, porque Brasília é um lugar lá que muita gente nem foi, enfim. É diferente do vínculo que você tem com as pessoas próximas de você. E na visão dele, às vezes esses vínculos geram uma contradição com as leis colocadas pelo Estado e que fazem a pessoa incorrer em atos de desobediência civil. Por exemplo, se recusar ao alistamento militar, se recusar a jurar a bandeira, que eram coisas clássicas nos Estados Unidos dos anos 60, onde eles estavam escrevendo, onde a pessoa alegava que pela religião dela, ela não ia fazer aquilo. Geralmente, o Estado é tolerante, foi um Estado liberal, com as várias agremiações menores que acontecem. E raras vezes você tem essa contradição, mas quando ela tem, a pessoa tem o dever de desobedecer. E segundo o Walzer, ninguém é obrigado a concordar, o vínculo da pessoa com um grupo menor é moralmente superior ao vínculo com o Estado-nação. Porque o Estado-nação tem um consentimento tácito, você nasce brasileiro, você não pensa muito a respeito disso, enquanto uma agremiação da qual você voluntariamente decidiu fazer parte, e às vezes por meio de rituais, de batismo, de iniciação e essas coisas, ele teria um vínculo maior. Então você tem uma visão da desobediência civil como um direito do cidadão, como um dever do cidadão para com o coletivo, embora o coletivo não seja o Estado-nação, e uma tentativa de uma síntese dessas duas opiniões aparece na teoria do Habermas e seus comentadores, que vai ser chamada de deliberativista.
Dentro dessa teoria deliberativista, você tem ali a principal defesa da desobediência civil é a participação. Porque daí o argumento dele é o seguinte: se você faz um protesto não violento, você não coloca em risco as instituições políticas de verdade. Então você não ameaça a estabilidade democrática, as instituições continuam funcionando. Até porque, para muita gente, quem pratica desobediência civil aceita as consequências da violação legal. Ou seja, topa ser preso ou qualquer coisa assim. Ou ser julgado, pelo menos, enfim. Aí dentro dessa visão, o mais importante da desobediência civil é trazer temas para a esfera pública. É o holofote que a esfera pública dá na violação legal. Então, por exemplo, você vai lá, aí vem a questão, né? Por que a marcha da maconha poderia ser interpretada como ato de desobediência civil? Quando a pessoa vai lá e fuma maconha na via pública, num ato político, ela está chamando atenção para o tema da legalização da maconha. No modelo deliberativo ideal, isso faz com que a esfera pública debata o tema. Se o tema for socialmente relevante, ele vai influenciar a esfera pública política, que são os deputados. E os deputados vão acabar votando essa pauta porque eles têm interesse em ser reeleito e estão vendo que ela é importante para a esfera pública. É lógico, quem mora no Brasil sabe das limitações das instituições e que nem sempre os atos de desobediência civil funcionam tão redondinho assim. Então, nessa série de vídeos eu vou apresentar para vocês com detalhes cada uma dessas teorias, o liberalismo político, pelo menos a vertente do John Rawls para cá, os contemporâneos, depois uma visão republicana através da Hannah Arendt e do Michael Walzer, por fim, Habermas, Cognarato, Sociedade Civil e Teoria Política, para a gente poder entender como que a desobediência civil vai estar intimamente ligada com o conceito de movimentos sociais que a gente trabalha hoje em dia, dos novos movimentos sociais que estão na teoria política desde os anos 90 para cá. Depois uma crítica anarquista ao conceito de não violência e o debate contemporâneo, como que seria possível fazer reclassificações do conceito de desobediência civil. Recapitulando, desobediência civil é um ato político, não violento, publicamente exercido, politicamente motivado, coletivamente organizado. Então você tem esses requisitos que é consensual na teoria política, falar de desobediência civil. Eu acho bastante importante que alguém fale de teoria política no YouTube, por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos, e o tema permite debater com outros tantas pautas relevantes para a teoria política contemporânea. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal. A gente vai estar aqui sempre falando sobre política, sobre legalização, sobre saúde, tudo dentro do tema do antiproibicionismo. Sobre filosofia também, né? Enfim. Para não deixar passar, eu quero avisar vocês que a gente está com a lojinha da Marcha da Maconha Floripa, onde a gente está vendendo a camiseta, o copo da Marcha da Maconha e as máscaras do Instituto da Cannabis. Aí a gente faz um combo, sai baratinho, você pode ajudar o movimento pela legalização da maconha em qualquer lugar do país, especialmente aqui em Santa Catarina. E é isso aí, galera. Um abraço marofado, uma feliz Páscoa e falou!